E se o pouco que você tem nas mãos fosse, na verdade, a chave para o milagre? Essa pergunta pode soar provocadora, mas é exatamente a realidade que encontramos quando olhamos para a história da mulher na Bíblia que viveu em Sarepta, uma viúva que enfrentava a fome, a escassez e a ameaça iminente de morte. Imagine o peso de abrir a despensa e encontrar apenas um punhado de farinha e um restinho de azeite, sabendo que aquilo seria o último alimento antes de esperar o fim. É nesse cenário de desespero que Deus escolhe agir, e é aí que a narrativa nos confronta com algo maior, a generosidade que floresce justamente no terreno da escassez. Essa mulher, uma viúva estrangeira e improvável, é lembrada até hoje porque se tornou o palco de um dos milagres mais impactantes da Escritura. Não era alguém poderosa, nem alguém de destaque. Era, ao contrário, invisível aos olhos do mundo, frágil, vulnerável, sustentando um filho em meio a uma crise que parecia sem saída. Mas talvez seja exatamente aí que está o segredo. Deus não escolhe os cenários de abundância para revelar o seu poder, Ele escolhe as situações onde nada parece possível. E a história dessa viúva nos mostra como a fé e a generosidade podem reescrever destinos mesmo quando tudo aponta para a derrota. Se você já se sentiu esmagada por momentos em que os recursos não eram suficientes, em que as forças pareciam acabar e em que o coração gritava por respostas, então você vai se enxergar nessa narrativa. Porque a mulher da Bíblia que viveu em Sarepta não representa apenas alguém do passado, ela simboliza cada uma de nós quando chegamos ao limite, quando tudo que temos parece não dar conta daquilo que precisamos enfrentar. E é justamente nesse momento, quando acreditamos que não há mais saída, que Deus se revela como a fonte inesgotável de provisão. O encontro dela com Elias não foi apenas um acaso do destino, foi um divisor de águas que mostra como a obediência, mesmo em pequenas coisas, pode abrir portas para milagres que ultrapassam a lógica. O pedido do profeta parecia absurdo, humanamente impensável, e ainda assim aquela mulher ousou confiar. E é isso que torna sua história tão atual. Quantas vezes nós também somos confrontados a dar de nós quando não temos quase nada? Quantas vezes somos chamados a confiar em meio ao vazio? A história da viúva de Sarepta é um convite vivo para olhar além da falta e enxergar o Deus que sustenta. Ela nos desafia a refletir sobre fé, confiança e generosidade em momentos de crise, lembrando que até o gesto mais simples pode carregar em si o poder da transformação. E é justamente por isso que hoje vamos mergulhar nesse relato, explorando cada detalhe, cada emoção e cada lição que essa mulher nos deixou, para que possamos compreender como a escassez não é o fim, mas pode ser o cenário perfeito para um novo começo. E se essa mensagem já começou a falar com você, se de alguma forma você se enxergou na viúva de Sarepta, com pouco nas mãos e muito peso no coração, então eu quero te fazer um convite especial. Esse vídeo foi preparado para edificar, para gerar reflexão e para lembrar que você não está sozinha nessa caminhada. E quando você deixa o seu like, esse simples gesto faz com que a palavra alcance ainda mais pessoas que, assim como você, precisam dessa lembrança de esperança em meio à escassez. E mais, eu quero muito ler a sua voz aqui nos comentários. Compartilhe comigo. Você já viveu um momento em que parecia não ter nada, mas mesmo assim ousou acreditar que Deus poderia fazer algo? Escreve aqui nos comentários se já sentiu isso, porque a sua história pode encorajar outras mulheres e homens que estão passando exatamente por essa mesma luta agora. E se você quiser marcar esse momento de fé de uma forma simbólica, comente a frase "Eu confio" aqui embaixo. Vai ser lindo ver essa declaração se espalhando e enchendo a nossa comunidade de esperança. E claro, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Esse espaço é dedicado a mergulhar profundamente nas histórias de mulheres na Bíblia, trazendo revelações, consolo e inspiração para o nosso dia a dia. Ao se inscrever, você não apenas recebe cada novo vídeo, mas também fortalece esse movimento de levar a palavra mais longe, criando uma rede de fé e encorajamento. Agora que já estamos juntas nesse propósito, é hora de seguir para o início da nossa jornada com a viúva de Sarepta, e eu te garanto, cada detalhe da sua história vai abrir seus olhos para enxergar como Deus age onde ninguém mais enxerga a possibilidade. Imagine por um instante o cenário. Um período de seca implacável, onde cada dia parecia um lembrete cruel da ausência de chuva e da escassez que tomava conta da terra. O sol queimava, os rios minguavam, os campos já não produziam. Não havia promessas humanas de solução, apenas a sensação de que a vida estava se esvaindo, pouco a pouco, em meio à poeira. É nesse cenário que surge a figura de uma mulher improvável, uma viúva de Sarepta, sem recursos, sem marido, sem perspectivas, cuidando sozinha de um filho e tentando esticar até o último grão de farinha e a última gota de azeite. É curioso como a Bíblia escolhe nos apresentar uma história tão poderosa justamente no momento em que tudo parecia não ter saída. Essa mulher não era rainha, não tinha status, não era lembrada pela sua posição na sociedade.
Pelo contrário, na lógica do mundo antigo, ela representava vulnerabilidade. Uma viúva, numa cidade estrangeira, lutando apenas para sobreviver ao próximo dia. E, ainda assim, é sobre ela que o olhar de Deus repousa. É justamente essa mulher, aparentemente sem nada a oferecer, que se tornaria protagonista de uma das histórias mais inspiradoras sobre generosidade, fé e provisão divina. E aqui já somos confrontados com uma pergunta que não nos deixa em paz. Por que Deus escolhe justamente os improváveis para mostrar a sua glória? Quando Elias chega até Sarepta, ele não se depara com uma mesa farta, nem com alguém pronto para recebê-lo com abundância. Ele encontra uma mulher que estava prestes a preparar sua última refeição. Pense nisso, última refeição. O limite final entre a vida e a morte. Ela mesma confessa a Elias que iria cozinhar um pouco de pão para ela e o filho, e depois aguardaria a morte. O que pode ser mais desesperador do que essa declaração? E, no entanto, é exatamente ali, na beira do fim, que o céu decide intervir. Esse contraste é tão marcante que parece quase um paradoxo. Enquanto Elias, um profeta, vinha de uma jornada marcada por milagres, por ouvir a voz de Deus e obedecer, essa viúva vinha de uma caminhada de privações, de silêncio, de noites sem respostas. Um homem carregando promessas e uma mulher carregando fome. Duas realidades que se cruzam em um ponto estratégico da história. E é esse encontro improvável que se torna o palco para a revelação de algo maior, a generosidade como chave de sobrevivência, e não apenas como virtude moral. Agora, pare um pouco e se coloque no lugar dela. Você tem apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. É tudo o que resta. E, de repente, um desconhecido pede que você divida esse pouco, que você entregue antes mesmo de alimentar o seu filho. Que decisão você tomaria? Quantos de nós não reagiríamos com revolta, com medo, com apego ao pouco que temos? É natural pensar que, diante da escassez, a prioridade é segurar firme, proteger, guardar. Mas aqui está o choque. A lógica de Deus inverte completamente a lógica do desespero humano. Aquilo que parece um pedido impossível se torna, na verdade, o ponto de virada para um milagre. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua ecoando dentro de nós até hoje. Porque não se trata apenas da viúva de Sarepta. Trata-se de cada um de nós que já olhou para dentro de si e disse: eu não tenho nada além de um resto. Cada um que já sentiu a tentação de desistir porque o que restava parecia insignificante demais. Cada um que já pensou que sua generosidade não faria diferença alguma porque, afinal, era muito pouco. Mas Deus, no seu modo misterioso de agir, insiste em mostrar que é justamente do pouco que ele faz surgir o muito. O mais impressionante é que essa mulher não conhecia profundamente as tradições de Israel, não era uma seguidora declarada do Deus de Elias. Ela não era, por assim dizer, a candidata ideal para um milagre. E, ainda assim, foi chamada a confiar. Isso nos mostra que a provisão divina não está limitada a títulos, nem a contextos, nem a quem parece mais preparado espiritualmente. O céu não se prende às nossas etiquetas sociais ou religiosas. Quando Deus decide agir, Ele escolhe quem Ele quer, e muitas vezes essa escolha recai sobre os improváveis. E aqui fica uma provocação íntima para você que está acompanhando. Quantas vezes você já se viu como improvável? Quantas vezes já sentiu que não tinha o suficiente, que não era suficiente, que não tinha nada para oferecer? Pois essa história é um lembrete de que justamente nesses momentos, quando nos sentimos à beira do fim, Deus pode estar preparando um começo. Ele pode estar usando o pouco que temos como semente para a multiplicação, como chave para um testemunho que vai ecoar além de nós mesmos. Se você já se identificou até aqui com a viúva de Sarepta, se já viveu dias em que parecia não restar nada além de um punhado de esperança, eu quero te convidar a marcar esse momento. Escreve aqui nos comentários a frase "meu pouco nas mãos de Deus". Essa declaração simples vai ser como um ato profético, lembrando que o que hoje parece insuficiente pode se tornar amanhã a base de um milagre. E não esqueça de deixar o seu like se essa mensagem está tocando você de alguma forma. Cada gesto seu ajuda essa palavra a alcançar mais corações. E claro, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva agora e venha caminhar conosco nesse mergulho profundo nas histórias de mulheres na Bíblia, onde cada detalhe esconde um tesouro para a nossa vida. É nesse ponto da história que algo desconcertante acontece. Elias, o profeta de Deus, olha para aquela viúva exausta e faminta, que já havia confessado estar prestes a preparar a sua última refeição, e lhe faz um pedido que, aos nossos olhos, parece até cruel: não tenha medo. Vá e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois prepare algo para você e para o seu filho. Você consegue imaginar o peso dessa ordem?
Uma mulher em luto pela escassez, olhando para o filho e pensando que seria a última vez que o alimentaria. E agora um estrangeiro aparece e pede que ela entregue justamente o pouco que lhe restava. Se fosse você, como reagiria? Esse pedido de Elias não é sobre egoísmo, não é sobre colocar as necessidades dele acima das dela. É um convite radical à confiança. É como se Deus estivesse testando o coração daquela mulher e perguntando: você acredita que eu posso transformar o seu nada em abundância? Essa cena tem o poder de nos confrontar porque toca em uma área delicada da nossa vida, o medo de perder o pouco que temos. E aqui não falamos apenas de dinheiro ou alimento. Pode ser tempo, pode ser energia, pode ser perdão, pode ser amor. Às vezes, guardamos com unhas e dentes aquilo que julgamos ser a última reserva da nossa alma, e quando Deus nos pede para abrir mão, tudo dentro de nós grita: é impossível, não dá, não posso. Mas é justamente nesse ponto de rendição que a mão divina se move. O detalhe é que Elias não pede sem dar uma palavra de esperança. Ele anuncia a promessa: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da sua vasilha não se acabará e o azeite da sua botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa frase é como um raio de luz em meio à escuridão. Deus não apenas exige confiança, Ele oferece uma promessa para sustentar essa confiança. E isso nos mostra uma verdade poderosa. Sempre que Deus nos pede algo, Ele também nos dá uma palavra para nos segurar. Ele não nos deixa entregues ao vazio. Coloque-se novamente no lugar da viúva. De um lado, o instinto de sobrevivência dizendo: fique com o pouco que resta. Do outro, a palavra de Deus, proclamada por meio do profeta, dizendo: entregue e confie, porque eu vou sustentar você. Essa tensão é a mesma que muitas vezes enfrentamos. Vivemos entre a escassez que vemos e a promessa que ouvimos. Entre o realismo cru das circunstâncias e a fé ousada que Deus nos pede. É nesse conflito que nasce a oportunidade de um milagre. E sabe o que mais impressiona? É que aquela mulher não tinha nenhuma garantia visível de que a promessa se cumpriria. Não havia sinais imediatos de multiplicação. A vasilha continuava com pouco, a botija continuava quase seca. Tudo ainda parecia igual. A única coisa que ela tinha naquele momento era uma palavra. E, ainda assim, ela escolhe acreditar. Ela decide arriscar sua sobrevivência e a do filho em cima de algo invisível. Isso é fé em sua expressão mais radical. Essa entrega da viúva de Sarepta fala diretamente conosco. Quantas vezes você já sentiu que Deus te pediu algo que parecia impossível de dar? Talvez abrir mão de um relacionamento que você achava ser sua última chance de ser feliz. Talvez semear em alguém quando você mesmo estava carente. Talvez doar do pouco que tinha, quando mal dava para você. Essa mulher se torna um espelho, mostrando que a fé verdadeira não acontece quando tudo está sobrando, mas quando parece não haver nada. É nesse ponto que a generosidade ganha um poder transformador. E há ainda um detalhe precioso que não podemos ignorar. Elias pede que o primeiro bolo seja feito para ele. Em outras palavras, ele pede prioridade. Isso não é sobre alimentar um homem antes do filho dela. Isso é um símbolo da primazia de Deus em nossas escolhas. Antes de alimentar sua própria casa, aquela mulher estava sendo convidada a reconhecer que o céu precisava vir primeiro. Esse gesto nos ensina que o princípio da prioridade no reino não é sobre perder, mas sobre abrir espaço para que a multiplicação comece. É como se o céu dissesse: se você colocar nas minhas mãos o que resta, eu cuidarei do que falta. Esse é o grande segredo da história da viúva de Sarepta. A generosidade dela não nasce de abundância, mas de confiança. Não nasce de sobras, mas de sacrifício. E é justamente por isso que se torna tão poderosa e tão relevante para nós hoje. E agora eu quero te perguntar algo bem direto. Você já viveu um momento em que sentiu que Deus te pediu o que parecia ser o seu último recurso? Já experimentou essa sensação de que obedecer significaria abrir mão do que você achava que era sua única segurança? Se essa palavra está mexendo com você, escreva nos comentários a frase "Eu confio mesmo no pouco". Essa simples declaração pode se tornar a sua forma de dizer ao céu: eu entendi a lição da viúva de Sarepta, e quero viver essa confiança também. E claro, não esqueça de deixar o seu like se essa mensagem está edificando você, porque isso faz essa reflexão alcançar ainda mais corações. Se ainda não é inscrita, se inscreva agora para continuar acompanhando cada detalhe dessa jornada pelo universo de mulheres na Bíblia, onde histórias como a dessa viúva ainda têm muito a nos revelar. A cena seguinte é uma das mais marcantes dessa narrativa, porque é nela que a decisão da viúva deixa de ser apenas palavras e começa a se transformar em ação.
Imagine comigo, ela volta para casa, pega aquela vasilha de farinha quase vazia e a botija de azeite quase seca, e começa a preparar o bolo que Elias pediu. Cada movimento carrega um peso enorme. Não é apenas uma receita simples, é um ato de entrega, é um gesto de confiança que desafia a lógica e a razão. Cada grão de farinha colocado na tigela é como uma declaração silenciosa de fé. Eu escolho acreditar. Cada gota de azeite que escorre da botija é como uma oração escondida. Senhor, não me deixe faltar. A cozinha daquela viúva se transforma em um altar. Ali, no espaço mais comum e cotidiano, acontece algo extraordinário. Porque o reino de Deus é assim, ele invade o ordinário e transforma o que parecia banal em cenário de milagre. Você percebe como Deus gosta de usar o que é simples para revelar sua grandeza? Não é em templos dourados, nem em palácios imponentes que ele decide mostrar seu poder, mas na casa de uma mulher esquecida, em uma cidade estrangeira, no meio da escassez. Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Se ele foi capaz de agir naquele lar improvável, por que não poderia agir também no seu? E enquanto a viúva mexe aquela massa, talvez lágrimas caiam em silêncio. Talvez seu coração estivesse dividido entre a dor de pensar no filho e a esperança de crer que a palavra do profeta era verdadeira. Porque fé não é ausência de medo, fé é decidir agir mesmo quando o medo grita mais alto. E essa mulher, sem ter nada além de uma promessa, decide avançar. Quando o bolo fica pronto e ela entrega primeiro a Elias, o que acontece é a concretização de uma lei espiritual que atravessa toda a Bíblia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o milagre começa a acontecer. A vasilha não se esvaziou, a botija não secou. Dia após dia, aquela casa experimentava o sustento sobrenatural. Mas repare em um detalhe poderoso. Não foi uma abundância imediata, não foi um estoque transbordando. Foi um suprimento diário, suficiente para cada dia. Isso nos ensina que Deus não trabalha com acúmulo para gerar segurança humana, ele trabalha com provisão constante para gerar dependência dele. Essa parte da história toca diretamente em algo que muitos de nós sentimos: a ansiedade pelo amanhã. Quantas vezes você já desejou que Deus enchesse sua despensa espiritual de uma vez, só para não precisar se preocupar mais? Mas o Senhor escolhe nos alimentar com porções diárias, porque Ele quer relacionamento, não apenas resultados. Ele quer que voltemos a Ele todos os dias, com a mesma expectativa que a viúva tinha ao olhar para a vasilha e a botija e descobrir, a cada manhã, que ainda havia o suficiente. E aqui há uma revelação que não podemos deixar passar. A generosidade da viúva não mudou apenas sua situação material, mudou sua identidade diante da história. Até aquele momento, ela era apenas mais uma mulher pobre em meio a uma crise, invisível aos olhos do mundo. Mas quando ela decide confiar, quando ela decide dar o pouco que tinha, ela se torna protagonista de um dos relatos mais inspiradores da Bíblia. Uma mulher que, mesmo sem nome registrado, ficou marcada eternamente como símbolo de fé e generosidade em meio à escassez. É impossível não enxergar o reflexo dessa cena em nossa própria vida. Talvez hoje você se sinta exatamente como essa viúva, olhando para dentro de si e percebendo que resta muito pouco. Pouca esperança, pouca força, pouca fé. E, ainda assim, Deus te convida a entregar esse pouco nas mãos dele. Porque o segredo não está na quantidade, mas na entrega. Não é sobre o quanto você tem, mas sobre em quem você confia. E eu quero te encorajar a se apropriar dessa verdade hoje. Se essa mensagem está mexendo com você, escreva nos comentários a frase "Eu entrego meu pouco". Declare isso como um ato de fé, porque às vezes tudo que o céu precisa para agir é de uma resposta sincera da nossa parte. O milagre da vasilha de farinha e da botija de azeite trouxe alívio imediato, mas não significa que a vida da viúva de Sarepta se tornou de repente perfeita ou isenta de dores. Na verdade, a história nos mostra que, mesmo quando Deus nos sustenta, Ele continua a trabalhar áreas profundas da nossa fé. E é aqui que a narrativa dá uma virada inesperada, quase cruel aos olhos humanos, mas que carrega uma revelação poderosa. Depois de experimentar o sustento diário, a viúva é surpreendida por uma tragédia. Seu filho adoece gravemente e morre. É um choque que corta a alma, porque não é isso que esperamos depois de obedecer a Deus. A lógica humana diria: Senhor, se eu confiei em Ti, por que agora o que eu mais amo foi tirado de mim? Esse é o momento em que a fé é colocada no fogo da prova, quando não basta apenas crer em provisão, mas quando somos convidados a confiar em Deus diante da perda. Imagine o coração dessa mulher. Ela já tinha enfrentado fome, solidão, desespero. Tinha dado tudo o que possuía em um gesto de fé. E agora, ver seu filho morto em seus braços é como se toda a esperança tivesse sido arrancada.
Talvez você já tenha sentido algo parecido. Quando parecia que finalmente a vida estava entrando nos eixos, algo acontece e tudo desmorona de novo. É nesse ponto que entendemos como a história da viúva de Sarepta não é apenas sobre comida em tempos de fome, mas sobre um Deus que vai além da nossa expectativa, que não apenas supre nossas necessidades físicas, mas se revela também como Senhor da vida. A dor da viúva a leva a questionar Elias. Ela olha para o profeta e pergunta se sua presença trouxe juízo sobre sua casa, como se sua própria dor fosse uma punição de Deus. Essa cena é profundamente humana. Quantas vezes nós também não associamos nossas perdas a um castigo divino? Mas a Bíblia nos mostra aqui que a morte do filho não era o fim, era o palco de um milagre maior, preparado para revelar quem Deus realmente é. Porque o propósito da fé não é apenas nos livrar de dificuldades, mas nos mostrar que, mesmo diante da morte, existe esperança. Elias, movido pela compaixão, toma o menino nos braços e o leva ao andar de cima. Esse detalhe é extraordinário. O profeta sobe ao quarto superior, um lugar de intimidade, de oração, de clamor. Ali, sozinho diante de Deus, ele se prostra, clama e pede pela vida do menino. 3 vezes ele se estende sobre o corpo da criança e súplica: Senhor, devolve a vida a este menino. Essa cena é carregada de emoção, porque mostra um profeta que não apenas transmite palavras, mas se envolve, se compadece, se entrega. O milagre acontece não no meio da multidão, mas no lugar secreto. E Deus ouve a oração de Elias. O menino revive. A vida retorna onde já não havia pulso, onde a esperança já tinha morrido. Elias, então, desce com o filho nos braços e o devolve à mãe. A reação da viúva é uma das declarações mais lindas das Escrituras. Agora sei que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Não era apenas sobre a farinha ou o azeite que não acabavam mais. Era sobre um Deus que pode devolver vida onde só havia morte. Era sobre uma fé que não se resume a sustento, mas que alcança a eternidade. Essa parte da história mexe com o mais profundo do nosso coração, porque nos lembra que, muitas vezes, o milagre não acontece no tempo que desejamos, nem da forma que planejamos. O processo de Deus inclui momentos de dor, de perda, de silêncio, mas sempre com um propósito maior de revelar sua glória. A viúva de Sarepta se tornou testemunha ocular de que o Deus de Israel não apenas sustenta o pão, mas também restaura a vida. Ele não é apenas o Deus da provisão, ele é o Deus da ressurreição. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa ouvir hoje. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o que você mais ama já não respira, o Senhor continua sendo o Deus da vida. Se ele foi capaz de ouvir o clamor de Elias em Sarepta, ele também pode ouvir o seu clamor agora. Se essa palavra está queimando no seu coração, eu quero te convidar a declarar nos comentários a frase Deus é vida. Isso não é apenas um comentário, é uma confissão de fé. E aproveite também para deixar o seu like, porque cada gesto seu ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso. E claro, se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento de se inscrever e caminhar com a gente em cada episódio dessa série sobre mulheres na Bíblia. Quando pensamos na viúva de Sarepta, é impossível não nos colocarmos no lugar dela e imaginar o peso do dilema que carregava. Não era apenas a fome, não era apenas a seca. Era o choque de ser confrontada com um pedido que parecia completamente incompatível com a sua realidade. Ela tinha diante de si um profeta, um homem de Deus, pedindo justamente aquilo que ela não tinha condições de dar. É como se a vida tivesse colocado em suas mãos a escolha mais desconfortável: segurar firmemente o pouco que restava para si e seu filho, ou abrir mão, confiando em uma promessa que soava impossível. É nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas sobre uma mulher em uma cidade estrangeira e começa a nos alcançar diretamente. Porque quem nunca esteve nesse mesmo lugar de escassez emocional, financeira ou espiritual, quando tudo dentro de nós grita para preservar o pouco que resta, mas Deus pede exatamente o contrário? É nesse choque entre lógica e fé que a viúva nos ensina uma lição que atravessa os séculos. Ela sabia que não tinha mais do que um punhado de farinha e um restinho de azeite. E, mesmo assim, diante de uma palavra profética que prometia que a botija não se esvaziaria e a farinha não se acabaria, ela tomou a decisão de obedecer. Não era obediência confortável, não era generosidade sob abundância. Era a oferta mais custosa que alguém poderia dar, a confiança radical. E talvez seja exatamente aqui que Deus nos encontra, não quando temos muito para oferecer, mas quando oferecemos o que parecia ser nosso último recurso. Perceba como essa mulher se torna, de forma inesperada, protagonista de uma narrativa de fé que desafia toda a lógica humana. Ela não tinha nome, não tinha status, não tinha segurança alguma. Mas ela tinha algo que Deus valoriza mais do que qualquer título:
a disposição de arriscar sua sobrevivência nas mãos daquele que prometeu sustentar. Isso deveria nos fazer parar e refletir. Quantas vezes Deus já nos pediu para entregar algo que parecia impossível de abrir mão? Quantas vezes Ele nos desafiou a confiar quando tudo parecia caminhar para o fim? A obediência dessa mulher não foi apenas um ato isolado de generosidade. Foi uma semente lançada no terreno seco da sua própria vida. E sementes, quando entregues nas mãos certas, sempre produzem colheita. A viúva de Sarepta nos mostra que, quando Deus pede algo de nós, não é porque Ele quer nos roubar, mas porque Ele deseja abrir espaço para o milagre. Talvez seja esse o segredo escondido em sua atitude. Ela não estava simplesmente dividindo seu pão com Elias, estava dividindo seu futuro com Deus. E quem compartilha o futuro com Deus nunca fica de mãos vazias. Agora pense comigo, se fosse você, conseguiria dar o pouco que restava? Conseguiria acreditar que uma promessa seria suficiente para sustentar dias de seca e de crise? Essa é uma pergunta que nos incomoda, mas que também nos chama para perto. Porque a fé nunca é teórica. Ela sempre nos empurra para escolhas práticas, muitas vezes desconfortáveis, mas que carregam em si a possibilidade do extraordinário. E a viúva de Sarepta é o retrato de alguém que, mesmo no limite da sobrevivência, ousou crer que Deus poderia transformar sua última refeição no início de uma nova história. Esse momento da narrativa mexe com o coração porque toca em algo muito humano, o medo da perda. Nós sabemos o que é temer não ter o suficiente, seja na mesa, no bolso ou até mesmo no afeto. Mas é justamente nesse lugar de vulnerabilidade que Deus prova ser fiel. A viúva abriu mão do que parecia ser o fim, e Deus abriu uma porta de provisão que ninguém poderia fechar. E essa porta não se tratava apenas de alimento físico, era a revelação de que a vida dela e de seu filho estavam nas mãos de um Deus que cuida, que vê e que se importa. Eu quero que você sinta o peso e, ao mesmo tempo, a beleza dessa cena. Uma mulher simples, em uma cidade esquecida, se torna palco de um milagre que até hoje é contado para nos ensinar que a fé verdadeira não depende da abundância, mas da confiança em um Deus que nunca falha. Essa é a força da história da mulher na Bíblia. Personagens que, mesmo na sua fragilidade, nos ensinam a força que nasce quando entregamos tudo nas mãos do Senhor. E se você também já viveu algo parecido, se já precisou abrir mão do pouco confiando em uma promessa, eu quero que você comente aqui nos comentários a palavra confiança. Escreva isso como uma declaração de fé, como quem diz: Senhor, eu também escolho confiar. Imagine comigo a cena. A viúva entra em sua casa simples, o coração acelerado, os olhos fixos na pequena botija de azeite e na vasilha de farinha. Ela sabe exatamente o quanto ainda resta, porque já havia contado inúmeras vezes, cada grão e cada gota, como quem mede a vida em limites. Era pouco, quase nada. Mas agora esse pouco estava carregado de promessa. Não era mais apenas azeite e farinha, era o teste de sua fé, o palco onde o invisível de Deus se manifestaria. Com as mãos trêmulas, ela começa a preparar o pão. Talvez tivesse olhado para o filho, tentando memorizar seus traços, com medo de que fosse a última refeição compartilhada. Talvez tivesse pensado em como aquele profeta parecia tão sereno diante de uma situação tão desesperadora. E é justamente aí que a obediência se torna mais difícil, quando não sentimos segurança, mas escolhemos confiar mesmo assim. Cada movimento dela diante da massa era uma escolha silenciosa. Amassar a farinha, derramar o azeite, acender o fogo. Tudo isso se transformava em um ato de adoração, mesmo que ela ainda não tivesse plena consciência disso. Porque quando oferecemos a Deus o que temos de mais limitado, até as tarefas mais simples se tornam altar. E esse é um detalhe poderoso da narrativa. Não houve luzes, trovões ou anjos descendo do céu nesse momento. Houve apenas uma mulher comum, em sua cozinha, transformando a obediência em pão. Essa é a beleza das histórias da mulher na Bíblia. Elas nos mostram que o extraordinário de Deus muitas vezes nasce dentro da rotina mais comum, quando alguém escolhe crer mesmo sem ver. Agora imagine Elias sentado, aguardando, confiando também. O profeta, que carregava a palavra, também precisava depender da fé daquela mulher. O milagre que viria não seria apenas para ela e seu filho, mas também para ele. Essa conexão é incrível. O sustento do profeta estava ligado à obediência de uma viúva anônima. Isso nos mostra como os planos de Deus são tecidos de maneira que nenhuma vida é irrelevante. Às vezes, você acha que sua fé só afeta a sua própria história, mas, na verdade, ela pode estar sustentando muito mais do que você imagina. E então chega o momento decisivo. O pão é colocado diante de Elias. Não era um banquete, não havia fartura, mas havia fidelidade. Naquele gesto simples, a promessa começou a se materializar. Porque cada vez que a viúva voltava a botija, o azeite estava lá.
Cada vez que mergulhava a mão na vasilha, a farinha não tinha acabado. Não era uma abundância escandalosa, não era uma despensa cheia de imediato. Era o suficiente para cada dia. E isso é ainda mais profundo, porque Deus não apenas resolve necessidade de uma vez por todas, mas nos ensina a depender dele diariamente. Talvez essa seja uma das maiores lições dessa história. A provisão de Deus não nos faz independentes dele, mas nos mantém ligados à sua mão, dia após dia. A viúva precisava voltar a botija e a vasilha todos os dias, e lá estava o milagre. Assim também acontece conosco. Não basta apenas ter ouvido a promessa, é preciso voltar a ela constantemente, alimentar-se dela, confiar que o Deus que sustentou ontem também sustentará hoje e amanhã. Esse é o ritmo da fé, um passo de cada vez, sustentado pela fidelidade do Senhor. E perceba como isso tem tudo a ver com a nossa própria vida. Quantas vezes você já experimentou esse tipo de milagre em pequenas doses? Não foi o extravasar de bênçãos em excesso, mas o suficiente para atravessar mais um dia, mais uma semana, mais uma fase difícil. É como se Deus dissesse: eu não vou deixar faltar. Pode não ser muito, mas será o bastante. Essa é a essência da provisão de Sarepta, e é por isso que essa narrativa continua viva e tão atual. Agora eu quero que você guarde uma imagem no coração, uma botija simples, uma vasilha comum, sendo tocadas diariamente pelo sopro do milagre. Isso é poderoso, porque nos ensina que o sobrenatural de Deus não precisa de grandes cenários, apenas de corações dispostos a obedecer. E se essa cena falou com você, eu quero te convidar a escrever nos comentários a palavra provisão. Declare isso como quem diz: eu também creio que Deus é capaz de sustentar minha vida, um dia de cada vez. O milagre da provisão já estava acontecendo, mas a história da viúva de Sarepta não termina aí. E talvez essa seja a parte mais surpreendente. Quando pensamos que Deus já fez o suficiente, ele nos conduz para algo ainda mais profundo. O sustento diário do azeite e da farinha já era, por si só, um testemunho poderoso. Só que, de repente, um golpe inesperado cai sobre aquela casa. O filho da viúva adoece e morre. Você consegue sentir o peso desse momento? Imagine ser essa mãe que já havia enfrentado fome, que havia encontrado esperança ao ver a botija e a vasilha nunca se esvaziarem, e agora se depara com a perda mais dolorosa de todas, a vida do seu próprio filho. É como se o chão tivesse sido arrancado dos pés dela. E a primeira reação é a mesma que tantas vezes já tivemos diante de tragédias, uma mistura de dor, revolta e incompreensão. Ela olha para Elias e lança palavras que revelam o peso do seu coração. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? É quase como se dissesse: depois de tudo isso, por que Deus permitiu essa dor? É a pergunta que ecoa em muitas almas até hoje. Se Deus pode prover, por que Ele também permite perdas? Aqui, mais uma vez, vemos como a mulher na Bíblia nos representa. Essa viúva não era uma personagem distante, perfeita ou intocável. Ela era humana, sentia medo, se debatia com dúvidas, questionava o que estava acontecendo. E essa vulnerabilidade é justamente o que torna sua história tão próxima da nossa. Quantas vezes você já se viu assim? Sustentado por pequenas doses de milagre em um aspecto da vida, mas ainda ferido por perdas em outro? É nesse contraste entre o que Deus faz e o que Ele permite que a nossa fé é lapidada. E então, entra a figura de Elias. O profeta pega o menino nos braços, leva-o ao quarto e se prostra diante de Deus em uma oração intensa. Não era uma oração protocolar, não era repetição de palavras. Era clamor, era intercessão profunda, era a luta de alguém que se coloca entre a dor de uma mãe e o poder do céu. O texto bíblico descreve que Elias se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou: Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Isso é forte demais. Elias não apenas pediu vida, ele acreditou que o Deus que sustentava diariamente com farinha e azeite também poderia devolver o sopro de vida onde já havia morte. E aqui está um detalhe incrível: até esse ponto da Bíblia, não há registros de alguém ser ressuscitado. Ou seja, o que Elias estava pedindo era algo inédito. Não havia referência anterior, não havia modelo de como aquilo poderia acontecer. Era a pura fé. Era a confiança em que o Deus que cria também poderia recriar, que o Deus que sopra a vida no início poderia soprá-la novamente. Essa atitude de Elias nos ensina que a fé não se limita ao que já vimos acontecer, mas ousa crer naquilo que ainda nunca presenciamos. E você pode imaginar a cena, o silêncio no quarto, o peso da oração, a expectativa entre a vida e a morte. E, de repente, a resposta. O menino revive. O impossível acontece diante dos olhos daquele profeta.
E quando Elias o devolve à mãe, vivo, aquelas mãos que antes seguravam o corpo sem vida agora apertam o filho restaurado. Essa transição é avassaladora, da dor ao alívio, da perda à restituição, do choro ao riso. E então, a viúva declara: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Percebe a progressão? Primeiro, ela reconheceu que Elias tinha uma palavra de Deus. Depois, ela experimentou a provisão diária do milagre. Mas só nesse momento de restituição da vida, ela declara conhecer de verdade que aquilo era a palavra do Senhor. É como se a fé dela tivesse sido levada a um novo nível. Porque às vezes, o que Deus permite de mais doloroso se transforma naquilo que mais fortalece a nossa convicção nele. Essa parte da narrativa é profunda porque nos mostra que a fé não é construída apenas sobre provisão, mas também sobre ressurreição. Não apenas sobre o suficiente para hoje, mas sobre a restauração daquilo que parecia perdido para sempre. E essa é uma verdade poderosa para quem está ouvindo agora. Aquilo que você acredita que já não tem volta pode ser exatamente o lugar onde Deus vai mostrar seu poder de uma forma inédita. Se essa mensagem falou com você, quero que escreva nos comentários a palavra vida. Declare em fé que o Deus que sustentou ontem ainda é o Deus que pode ressuscitar hoje. Até aqui, a história da viúva de Sarepta já nos levou por um caminho cheio de contrastes. Fome, provisão, perda e restituição, desespero e esperança renovada. Mas o que talvez seja mais marcante nesse episódio não está apenas nos milagres que ela experimentou, e sim no que esses milagres geraram dentro dela. Porque, se no início a imagem que tínhamos era de uma mulher resignada diante da escassez, quase esperando a morte como única certeza, agora vemos uma transformação profunda acontecendo no íntimo de sua fé. E isso muda completamente a forma como olhamos para essa mulher na Bíblia. A narrativa nos mostra que o relacionamento dela com Deus não foi construído de um dia para o outro, nem foi algo pronto e acabado desde o começo. Ele foi sendo moldado no processo, um passo de cada vez. Primeiro, ela obedece ao pedido impossível de Elias, entregando o pouco que tinha. Depois, ela descobre a fidelidade de Deus no milagre diário da botija e da vasilha. Em seguida, é levada ao limite da dor com a morte de seu filho, para então ver diante dos seus olhos a vida ser restaurada. Cada etapa foi uma revelação, cada desafio trouxe uma nova camada de fé. E aqui está um ponto essencial: a viúva de Sarepta representa todas as mulheres e homens que vivem processos semelhantes. Porque não é diferente conosco. Deus vai nos ensinando a confiar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando cenários não fazem sentido. Às vezes ele começa provendo o básico, outras vezes permite que enfrentemos dores que jamais escolheríamos, mas tudo isso faz parte de um caminho em que ele mesmo se revela. Essa mulher da Bíblia não foi lembrada apenas porque recebeu provisão, mas porque permitiu que sua história se tornasse um palco para a glória de Deus em momentos extremos. Pense comigo, quantas vezes você já olhou para a sua vida e só conseguiu enxergar a falta, o vazio, as perdas? Talvez, como a viúva, você já tenha questionado: por que Deus deixou isso acontecer comigo? E é exatamente nesse ponto que sua trajetória se conecta com a dela. Porque a mesma voz que sustentou aquela mulher em Sarepta é a voz que continua sustentando você hoje. O mesmo Deus que transformou a escassez dela em abundância é o que continua capaz de agir na sua vida, mesmo quando tudo parece impossível. E existe algo ainda mais profundo aqui: a viúva de Sarepta não era israelita. Ela não fazia parte do povo de Israel, não conhecia as promessas, não tinha a herança da aliança. Mesmo assim, Deus a escolheu como cenário de milagre. Isso quebra completamente a lógica religiosa da época e mostra que o agir de Deus não está limitado a rótulos, tradições ou fronteiras. É como se o próprio Senhor estivesse anunciando, já naquele tempo, que sua graça não seria exclusiva de um povo, mas se estenderia a todos os que ousassem crer. Essa revelação tem um impacto gigantesco. Significa que a escolha de Deus não depende do lugar onde você nasceu, da sua história, do que você já viveu ou até dos erros que cometeu. Assim como aquela mulher estrangeira foi alcançada, você também pode ser. Essa é uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. O cuidado de Deus não se limita a territórios, mas alcança corações dispostos. E talvez esse seja o detalhe que mais nos conecta com a história dela. A generosidade em meio à escassez não foi apenas um gesto isolado, mas uma chave que abriu um processo inteiro de revelação e transformação. Foi ali, no ato simples de entregar o pouco, que tudo começou. E é isso que a palavra nos lembra. Às vezes, a mudança mais profunda nasce de uma atitude pequena, mas feita com fé. Por isso, se você se sente tocado ao perceber que Deus pode agir justamente nos lugares onde você menos espera, quero te convidar a declarar isso nos comentários.
Escreva a palavra fé como um sinal de que você acredita que, assim como a viúva de Sarepta, sua vida também pode ser cenário de milagres que ninguém imaginaria. Chegamos a um ponto decisivo da história da viúva de Sarepta. O impacto de sua experiência não ficou restrito apenas à sua vida pessoal. O que aconteceu dentro de sua casa, em meio à fome, à morte e à ressurreição, tinha um alcance muito maior do que ela mesma poderia imaginar. E é exatamente aqui que enxergamos a profundidade do agir de Deus. Ele não age apenas para suprir a sua necessidade imediata, mas para revelar algo que transforma gerações, para tornar a sua vida um testemunho que ecoa além de você. Quando Elias ressuscita o filho da viúva, o texto bíblico nos mostra uma declaração impressionante que sai da boca daquela mulher. Ela diz: "Agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Perceba o peso disso. Ela não apenas reconhece Elias como profeta, mas afirma que a palavra do Senhor é verdade. Essa declaração é como um selo, uma confirmação pública de fé, um marco de revelação espiritual. Não é apenas a dor dela que foi transformada em alegria, mas a percepção dela sobre quem Deus é foi completamente renovada. E aqui está algo muito poderoso. Às vezes, o milagre que Deus realiza em nós não é apenas para aliviar a dor momentânea, mas para abrir os nossos olhos espirituais. Quantas vezes já recebemos pequenas respostas de oração e pensamos que aquilo se tratava apenas de um detalhe da vida prática? Mas, na verdade, eram sementes de fé sendo plantadas para nos levar a enxergar que a palavra de Deus é viva, verdadeira e confiável. Assim como aconteceu com aquela mulher, os acontecimentos da sua vida também podem ser degraus que te levam a uma fé mais madura. Outro ponto marcante é perceber como a viúva de Sarepta passa de uma postura resignada para uma confissão de fé. No começo, ela falava em morte, em fim de linha, em últimas esperanças. Mas no fim, ela fala em vida, em verdade, em certeza da palavra. Esse contraste é tão forte que nos leva a refletir. Quantas vezes nossa boca profere desesperança no início de um processo, mas termina proclamando fé depois de ver a mão de Deus agindo? Esse movimento da morte para a vida não foi apenas físico no corpo de seu filho, foi também espiritual dentro dela. E isso conecta diretamente com o propósito de Deus em levantar testemunhos. Porque um testemunho não nasce apenas de vitórias fáceis, mas de dores atravessadas, de crises vencidas, de impossíveis que se tornaram possíveis. A viúva de Sarepta se torna, sem perceber, uma voz de proclamação da fidelidade de Deus em meio a um tempo de fome e incredulidade. Sua confissão final é como uma semente que continua a falar até hoje, nos lembrando que a palavra do Senhor não falha. Talvez você também esteja vivendo um processo em que tudo parece contraditório, e sua boca tem falado mais sobre as dores do que sobre a esperança. Mas saiba, Deus pode usar exatamente esse processo para transformar o que você fala, o que você crê, o que você declara. Porque, assim como a viúva, você também pode chegar ao ponto de dizer: "Agora eu sei." Não mais uma fé emprestada dos outros, não mais uma esperança distante, mas uma convicção pessoal, marcada pela experiência real com o Deus vivo. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a se espalhar. A sua vida passa a ser não apenas uma história de superação, mas um testemunho vivo que aponta para Deus. Pessoas ao seu redor começam a ver as mudanças, a notar a diferença, a se inspirar no que Ele fez em você. A viúva de Sarepta não imaginava que sua história seria contada séculos depois, mas sua fé e sua declaração se tornaram parte de uma narrativa eterna. O mesmo acontece com cada ato de fé que você escolhe viver. Se essa parte da história tocou você, quero te convidar a escrever nos comentários a frase "A palavra é verdade." Declare isso como quem crê que, mesmo no meio da escassez e das dores, Deus continua sendo fiel e a sua palavra continua sendo a âncora que sustenta a sua vida. Quando olhamos para toda a jornada da viúva de Sarepta, entendemos que sua história não é apenas sobre uma mulher comum em uma terra distante, mas sobre como Deus se revela nos lugares improváveis, através de pessoas improváveis, em situações que parecem sem saída. O fio condutor de toda essa narrativa não é apenas o pão que não acabou, nem a vida que voltou ao menino, mas o Deus que se fez presente, que transformou escassez em provisão, luto em esperança, desespero em fé. E talvez seja isso que mais nos marca. A vida daquela mulher nos mostra que a fé não nasce em um cenário ideal, mas em meio à luta diária, quando tudo parece prestes a desmoronar. A viúva não tinha influência, não tinha recursos, não tinha segurança alguma. Ela só tinha um punhado de farinha e algumas gotas de azeite, e mesmo assim, foi nesse pouco que Deus fez o extraordinário. A história dela nos lembra que o milagre não depende da quantidade que temos em mãos, mas da disposição de entregar aquilo que temos ao Senhor. É como se Deus estivesse nos dizendo hoje: eu não preciso do muito, eu preciso do que você está disposto a confiar em minhas mãos.
Essa mulher confiou seu último recurso, confiou sua vida e a vida de seu filho ao Deus de Israel, um Deus que ela sequer conhecia plenamente naquele momento. E foi justamente aí que sua vida se tornou palco de revelação. Essa é a marca das mulheres da Bíblia. Elas nos ensinam que a fé real não está na teoria, mas na prática de cada entrega, de cada escolha de confiar. E repare como Deus age em camadas. Primeiro, ele provê o pão diário, sustentando a viúva e seu filho durante a seca. Depois, ele vai mais fundo, tocando no que mais dói, a morte do filho, e ali manifesta poder de ressurreição. O processo dela nos mostra que, muitas vezes, Deus começa cuidando da nossa sobrevivência, mas não para aí. Ele nos conduz a experiências mais profundas, que nos fazem conhecer a essência do seu poder. Assim, o que começou como uma simples provisão de farinha e azeite terminou como uma revelação incontestável da vida que só Ele pode dar. Essa é a transição que transforma tudo, da necessidade para o testemunho, da carência para a proclamação, da sobrevivência para a vida abundante. E é impossível não ver aqui um reflexo do próprio Evangelho. Porque o que aconteceu naquela casa em Sarepta é uma antecipação daquilo que Jesus faria por todos nós. Trazer vida onde só havia morte, esperança onde só havia desespero, graça onde só havia condenação. A viúva de Sarepta, sem imaginar, estava participando de uma história que apontava para algo muito maior. E talvez essa seja a maior lição para nós. A nossa dor, a nossa entrega e até as nossas lágrimas podem estar conectadas a um propósito eterno que vai muito além daquilo que conseguimos enxergar agora. É por isso que cada ato de confiança, cada decisão de não desistir, cada escolha de colocar o pouco que temos diante de Deus se torna tão valiosa. Porque Ele usa exatamente isso para escrever histórias que atravessam gerações. E quando paramos para pensar, percebemos que a história da viúva de Sarepta continua ecoando até hoje. Ela nos lembra que Deus nunca despreza o pequeno, nunca ignora o improvável, nunca abandona aquele que confia. E talvez seja esse o convite para você agora, olhar para sua própria vida e perceber onde Deus está pedindo a sua confiança, onde Ele quer transformar escassez em provisão, medo em coragem, morte em vida. Porque, assim como aconteceu naquela casa, o mesmo Deus continua agindo. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com você de alguma maneira. Talvez você tenha sentido um aperto no coração, uma esperança renovada, ou até mesmo lágrimas surgiram enquanto ouvia sobre a viúva de Sarepta. Isso não é por acaso. Eu creio que Deus usou essa palavra para te alcançar hoje. E se tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal. Aqui você vai encontrar muitas outras histórias de mulheres na Bíblia que vão fortalecer sua fé e te lembrar, dia após dia, que você não está sozinha nessa caminhada. E deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E não pare por aqui. Na sua tela já está aparecendo o próximo vídeo que preparei para você. Clique agora e continue essa jornada comigo, porque cada história bíblica revela uma nova dimensão daquilo que Deus tem para nós. Eu te espero lá!